passo a palavra para a Silvânia Ribeiro para iniciar o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Silvânia. Seja bem-vinda e Deus abençoe. Boa noite, boa noite. Esse embaixador aí é muito exagerado. Gente, não é bem assim. Não é o Brasil inteiro, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Semana passada realmente eu participei de 2 cursos, Mato Grosso e Baixada Fluminense, e hoje estou aqui com vocês, retornando de uma viagem missionária que eu estou bem cansada, mas feliz, porque esse trabalho no reino causa esse sentimento, né, de cansaço, de alegria, e é um privilégio. Meus amados, eu não sei se tem mulher aqui no grupo, se eu posso falar só meus queridos irmãos, tem mulher, irmãos e irmãs. Como é bom saber, tem duas, Wellington, como é bom saber que vocês estão aqui para aprender um pouquinho mais sobre esse tema que o Wellington já me apresentou, que eu gosto tanto. Eu trabalho há 20 anos com crianças neuroatípicas e me especializei também em autismo. Eu não mandei para o Wellington, mas eu sou especialista em autismo e na terapia ABA, né, que é a terapia que nós trabalhamos para ajudar na modulação comportamental dessas crianças. E hoje o tema que me foi pedido foi crianças neuroatípicas. Então, irmãos, nós vamos fazer os combinados. Primeiro, o Wellington vai me dizer o tempo que eu tenho, porque eu sou péssima com tempo. Se deixar, eu vou falar além do esperado, e aí ele vai me cortar aí no meio, como está sendo gravado, não pode, eu tenho que começar e finalizar. Então, qual o tempo que eu tenho, meu querido? Então, vamos lá. O normal é 1 hora de fala e 30 minutos para perguntas. Então, dependendo da sua forma de combinar com os cursistas, você tem até 22 horas. Mas se precisar estender, não tem problema, tá bom? Pode ficar até meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã, Eu, que aí o pessoal vai sair, vai dormir, mas depois eles é, acessam e continua. tá. Gente, então nós vamos fazer o primeiro combinado. Vocês podem interromper, tá bom? Não tem problema. Porque às vezes a dúvida sua, como o Elton falou no início, é a dúvida do outro. E às vezes vai chegar lá no final e você já esqueceu da sua dúvida. Então, vamos combinar assim: pode interromper, eu vou parar, eu vou tirar a sua dúvida. E no final também fica aberta as perguntas, vão anotando aí, né, o que eu deixei de falar. É um tema gigantesco, então eu escolhi só uns 3 pontos mais ou menos para a gente conversar, mas vocês vão me dizendo o que vocês querem mais. Minha primeira dificuldade, Wellington, vai ser compartilhar a tela. Se eu conseguir, vou tentar. Jesus amado. Vamos lá, amado. Como é que eu Quando, vou fazer para compartilhar? Espera aí que eu não dei conta ainda. quando aparecer aqui, a gente te fala, porque às vezes vai sumir a Tá. gente. Se não der certo, você me manda que eu compartilho para você. Tá tudo ok. Amigo, eu acho que eu vou ter que te mandar, porque eu não estou nem encontrando, amigo, esse momento. Lá no cantinho direito, do lado de microfone, antes do botão sair. Aí para ter Tá. uma seta para cima, compartilhar. Achei, tá vendo? Uhum. Pronto. E aí vocês me dizem, né, gente? Consegui compartilhar aí, vou aumentar aqui a Sim, minha. tá aparecendo, tá sim. Então vamos lá do início, porque está lá na metade já. Queridos, esse é o tema que vocês pediram para eu falar, né? Crianças neuroatípicas. E aí nós já vamos começar com o primeiro questionamento. Neuroatípica ou neurodivergente? É um assunto que muito tem se falado, então, nas redes sociais, agora nas igrejas, né? Tem sempre alguém falando, eu sou uma mãe atípica, eu sou uma mãe neurodivergente, meu filho é atípico, meu filho é neurodivergente, e aí a gente já fica sem entender, né, do que estamos falando. Então, vamos sanar essa dúvida agora. É a mesma coisa. O termo neuroatípico nós usamos muito na clínica, né? É um termo muito clínico. O termo neurodivergente, ele está muito voltado para esses movimentos sociais, sabe? Que alguém fala, ele é neurodivergente. Então, se abarca tudo ali quando se fala sobre neuroatípico, neurodivergente. É a mesma coisa, tá bom, gente? Então, a primeira dúvida é essa. Por que nós falamos neuroatípico, neurodivergente?
Porque nós estamos falando desse bonitinho aí, né? Nosso cérebro, nosso sistema neurológico. Então, as alterações acontecem aí. Então, antigamente se falava muito sobre deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência visual. E hoje nós estamos falando muito sobre não deficiência, mas sobre transtorno. Então, o transtorno, ele acontece nessa região aí do nosso cérebro. Tanto nessa parte externa, né, que nós chamamos aí que é o nosso córtex, quanto na nossa parte interna. Então, essa é a complicação do neuroatípico, porque tem a questão psicológica, mas também tem outras questões. Então, é por isso que é tão difícil, é por isso que algumas crianças necessitam de uma medicação, é por isso que nós percebemos tantas alterações, porque quando nós estamos falando dessa parte externa, que é a nossa casca do cérebro, nós estamos falando de atenção, nós estamos falando de memória, nós estamos falando da questão da interpretação da linguagem, nós estamos falando da questão visual mesmo, que muito, o autista tem muito, né, no autismo, essa questão do contato visual. Mas nós também estamos falando dessa desregulação emocional. E essa é a parte que mais afeta, que é perceptível, principalmente na igreja. É a questão das emoções, né? A questão da, do choro intenso, a questão da criança que não para sentada, a questão da criança que precisa, que tem um incômodo, é com barulho, é com a multidão, então é muito visível essa parte, né? E vocês lá na embaixada vão encontrar muito. Então, essas crianças, para o nosso DSM, né, que é o nosso guia, ele abarcou tudo como transtorno do neurodesenvolvimento, que é aí o neuroatípico, o neurodivergente. Então, quando a gente abre esse DSM, nós vamos encontrar milhões, coisas que a gente nem ouviu falar, mas está lá no DSM. E quais são os mais comuns? O TEA, o autismo, o TDAH e o transtorno opositor desafiador. Então, hoje, eu separei esses três. É claro, Silvana, vamos falar da dislexia? Dislexia faz parte? Faz. Ah, e a descalculia faz parte? Faz parte. Ah, e o transtorno da linguagem faz parte? Faz parte. O transtorno da coordenação motora faz parte? Faz parte. Mas não tem como. Nesse tempo de 2 horas, aí, não tem como. 2 horas ele já está até aumentando aí o tempo. Não tem como, gente, a gente conversar sobre tudo isso. Então, mas quais aqueles que eu pensei e elenquei como os que mais vocês vão perceber ali, né, na embaixada de vocês? Não que os outros também não vão aparecer, vão. Mas nós vamos conversar sobre esses, e se vocês tiverem outras dúvidas, né? Silvana, fala sobre o transtorno da deficiência intelectual. Eu vou parar e eu vou falar. Então, eu separei esses três. E elenquei aí até por ordem daqueles que mais aparecem hoje. O TEA, que antigamente nós chamávamos de TGD, ele estava lá embaixo há 20 anos atrás. Era uma a cada 100 crianças, a cada 150 crianças, nascia uma criança autista. Hoje nós já estamos, né, o último censo que nós temos diz que é uma a cada 36 crianças. Então, hoje, o TDAH, que lá há 10, 15 anos atrás estava lá em alta, o TDAH perdeu esse espaço para o autismo. E aí tem mais uma questão. Geralmente, o autismo, ele não vem sozinho. Ele traz comorbidades. O TDAH traz comorbidades. O TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, traz comorbidades. Então, eles não vêm limpo, eles não vêm puro, tá? Então, vamos começar caminhando aqui. Lembre que vocês podem me interromper. O primeiro que eu quero falar é o TEA, porque, como eu já falei, né, é o que está em alta. Essas crianças, vocês vão perceber ali na embaixada, que eles têm essas dificuldades. Quais são? Né? Comunicação social. Quando a gente pensa na comunicação social, nós temos que pensar que comunicação não envolve só o falar e o ouvir. A comunicação social, aí nesse embrulho, aí tem toda a nossa questão social. Por exemplo, a nossa fisionomia. Se você lida e está ali, né, com uma expressão fechada,
Os embaixadores vão entender que vocês estão, ó, alguma coisa nós fizemos, ou olha, o líder, o nosso líder hoje, ele está mais bravo. Oi, Silvânia. Oi. O Paulo levantou a mão, Paulo Gaspar. Ai, Paulo. Pode falar, Paulo. Boa noite, graças a paz, meus irmãos, irmã. Uma dúvida é que, como você falou, o autismo, ele era um a cada muitos mil nascimentos, né? E agora está muito comum. 1 para 36 é muito comum. É o que que se dá, o que que a ciência fala, o porquê que está nascendo tanto assim, né? Por que que deu esse aumento tão grande? Vamos lá, gente. Quando teve a pandemia, todos os laboratórios saíram em disparada para descobrir a cura, né? Qual era a vacina que ia barrar aquela pandemia? Vocês lembram disso? O autismo é a mesma coisa. Tem não sei quantos, né? Todos os países estão aí buscando essa explicação, essa resposta. Não, nós não temos essa resposta. Ninguém pode determinar, é isso. A causa do autismo é essa. Então, nós temos fatores que os pesquisadores já elencaram, né, como fatores de risco. Por exemplo, a primeira é a genética. Quando nasce uma criança autista, pode investigar, né, o pai e a mãe. De onde vem? De onde vêm essas características, né? Que nós chamamos de espectro expandido. Então, se tem uma criança autista em uma família, ou o pai ou a mãe tem características que essa criança dela veio ampliando. Então, nós chamamos que de onde. Ah, foi do pai, é da mãe. Então, ele está no espectro expandido. Ele não preenche todos os pré-requisitos. Mas ele tem ou um déficit na comunicação social, ou ele tem uma sensibilidade sensorial, ou ele tem uma questão na socialização, ou tem uma questão comportamental. Alguma questão vai ter. Então, é o primeiro. Ah, é só isso? Não. Outro fator, o estresse que nós vivemos hoje. Então, a sociedade anda é o estresse, né? A correria. Todo mundo fala, estou na correria. Então, percebe-se que as mulheres na gravidez, né, passam por esses momentos de estresse, algumas passam mais. Ou seja, é no trabalho, ou em casa, ou é um trauma, tem essas questões. E o outro fator, que é o mais estudado, é a questão da alimentação. Essa é a questão que muitos pesquisadores estão aí mesmo investindo fundo para entender. Por quê? E aí, um dos fatores que leva a acreditar que tem uma ligação com a alimentação. Esses alimentos muito processados. Antigamente, você não encontrava autista nos interiores, né? Porque ali eles tinham uma alimentação que era mais tranquila, mais leve, mais natural. Esse final de semana eu estava lá no sul do Piauí, em Corrente. E eu fiz uma palestra para 130 mães. Eu fiquei assustada. Eu não sabia que lá naquele lugar tão distante, né, onde as pessoas ainda moram na roça, que já tem essas crianças. Então, a gente precisa entender que realmente não é só alimentação, que não é só o estresse, é uma junção de fatores. Então, nós não temos essa resposta, tá, irmão? Wellington, você vai me dizendo aí, se alguém levantar a mão, porque a minha tela está bem pequenininha. Então, o Tá, que tá que bom. acontece? Depois tem a Grazi, tá? A Grazi levantou a mão Ah, também. pode falar, Grazi. Não, pode falar. Vai que a pergunta já tem alguma coisa. A minha dúvida, não seria bem a dúvida, né, que você falou da questão da alimentação, não é isso? Seria, no caso, esses aditivos colocados nos alimentos que estaria mudando geneticamente essas crianças? Pode ocorrer também? Essa é mais uma vertente de estudo, né, que tem sido objeto de estudo, essa questão da alimentação. E aí é o que eu falei. Então, veio uma missionária na Central, dias atrás, e ela falando que estava lá na Amazônia, e ela viu índios no espectro. Índios que os pais, por não entender, por entender que é espírito, né, estavam amarrados. E então eu fico imaginando, meu Deus, já chegou também, né, num lugar que é tão afastado.
Então, a gente não tem, minha irmã, não tem como dizer que é isso. O que se entende é que é uma junção de fatores. Então, é, essa comunicação social, essa dificuldade, essa alteração na comunicação social que o autista traz, é essa dificuldade da leitura social. Então, lá na embaixada, tá todos os meninos conversando. Geralmente, eles têm um foco, um hiperfoco que nós chamamos. E ele vai querer falar sobre aquilo. E os meninos já perderam a paciência. Então, já mudaram a expressão, já estão fazendo caretas. Não vai ter esse entendimento. Então, isso é comunicação também. Então, é uma comunicação que ela é marcada. Ela não tem essa cadência que nós temos, né? Você vai ver que são pessoas que têm uma fala muito, que nós falamos mesmo sem essa cadência, né? Parece robotizada. Isso tudo é comunicação social. Alguns vão apresentar o quê? Ecolalias. O que é ecolalia? É essa repetição. Tem a ecolalia tardia e tem a imediata. A tardia é aquela criança que vai falar coisas que ele ouviu, seja de um desenho animado, ou seja uma fala da mãe. Não faz isso, não faz isso. E vai ficar repetindo. Ou a ecolalia imediata, que pode gerar, inclusive, risos na embaixada. O líder fala, ele repete. Ele fala, ele repete. Então, faz parte também dessa dificuldade, né, nessa comunicação social. A sensibilidade sensorial, que envolve toda a parte sensorial, a nossa visão. Por isso que a gente sempre aconselha, né, a questão da luminosidade. E aí, gente, uma das coisas mais difíceis no espectro é porque quando nós falamos espectro, nós estamos falando que é gigantesco, que não tem como mensurar. Tem crianças que têm a hipo e a hiper. A hipo é baixa. Então, tem aquela criança que ela tem a hipossensibilidade. Ela busca, ela busca. Ah, é o som, ela quer o maior volume. Ah, é o toque, ela vai querer abraçar muito. Ah, é para comer, ela vai querer comer muito. Entende? E tem a hiper, que não aceita. Então, eles ficam aí, olha, entre esse 8 e esse 80. Não existe esse equilíbrio. Por isso, a necessidade das terapias, não porque vai ter cura, mas para ter um ajuste. Mas essa cura não existe. Então, essa sensibilidade sensorial é assim. Ai, vocês estão ali tocando a bateria. Vai ter aquela criança que já vai colocar a mãozinha. Ai, na hora do grito de guerra, na hora que vocês cantam e que os meninos se empolgam, na hora de uma. O Elton falou aí da gincana bíblica. Gente, é muito barulho, porque ganhou ou porque perdeu. Para aquele que tem a hipo, isso vai ser péssimo. Então, lá no final, eu sempre falo, e eu já vou falar agora, providencie para a embaixada um abafador, para essas crianças. Tem que ter um abafador. Uma outra dificuldade é a socialização, que é o nosso maior gargalo hoje, principalmente quando eles se tornam pré-adolescentes, que eu creio que é um público também de vocês. Por quê? Porque, como eles não têm essa facilidade de procurar, de chegar até o outro, eles correm o risco de serem excluídos. E eles não vão ter essa percepção de que estão sendo excluídos. Então, você, líder, precisa ter esse cuidado de preparar a sua embaixada. A primeira pergunta que alguém fez aí, que alguém fez para o Wellington anteriormente, é: o que fazer no primeiro encontro? Eu já falo, no primeiro encontro você já começa a trabalhar a inclusão. Não precisa levar o nome. Gente, hoje nós vamos chegar, nós vamos aqui, vai ser uma embaixada, e nós vamos falar sobre inclusão. Não é sobre isso. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre respeitar, sobre essa compreensão, essa sensibilidade que você quer despertar no seu embaixador do rei. Desde o primeiro dia, é um conselho que eu dou. Já comece a falar das diferenças no reino, desse amor de Deus que ama todos, um Deus que não faz acepção de pessoas. O Elton disse que para ser embaixador do rei é a Bíblia. Então a gente não pode fugir da Bíblia. Não, desde o primeiro encontro, vocês precisam levar já esse tema dessa forma, com leveza, né? Sem expor ninguém, sem dizer para ninguém, sem apontar para ninguém. E se preciso for, levar, né, aqueles que você já percebe que é o mais engraçado, aquele que sorri mais, porque nós não sabemos qual é a criança que você vai receber. E a estereotipia. Essa que são os movimentos repetitivos. Pode ser que ele tenha estereotipia de bater palma,
de balançar, de bater a cabeça, de correr pela sala. Então, tudo isso, para aqueles meninos que não entendem, começa a sorrir. Nós chamamos de circuito fechado. O cérebro do autista, ele é um circuito fechado. Então, ele precisa saber onde começa e onde termina. Por isso, esses movimentos dele. Por isso, que eles têm a necessidade da previsibilidade, né? Vocês precisam dizer o que vai acontecer, porque é um cérebro que precisa saber quando começa e quando termina. É um cérebro que se desorganiza com novidades, porque ele quer sempre a mesma coisa. Então, você vai mudando aos pouquinhos. Então, manda para a família a programação, né? No sábado da embaixada, manda na sexta o que vai acontecer. Olha, vai ter gincana bíblica, vai ter esporte. É sempre bom para aquela família, para que a família já apresente para a criança, para que o adolescente, essa rotina do que vai acontecer, porque eles são rotineiros, porque esse circuito ele é fechado. Ele sabe a hora que ele vai, ele sabe a hora que ele volta. E parece que tem um reloginho dentro do cérebro deles. Você falou que termina às 11, vai terminar às 11. Ou se for à tarde, vai terminar às 17, parece que quando está chegando ele já aprende. Então, essas são as áreas que a criança, que o ser humano precisa pontuar para dizer que ele é autista. Então, tem que ter. Ah, Silvânia, ele não tem dificuldade na socialização. Então, ele não é autista. Silvânia, Oi. tem um comentário e uma pergunta aqui. Aí depois, se o Francisco quiser fazer a pergunta dele, porque a dele eu não entendi. Mas o primeiro comentário, Guilherme Tinoco, eu acho que você conhece um pouquinho esse futuro conselheiro do Embaixador do Rei. Embaixador Conheço. destaque, ele comentou: eu e minha família somos missionários com povos indígenas. E isso que a senhora falou é extremamente comum nas aldeias. Já ouvimos relatos de aldeias que enterravam bebês com alguma comorbidade, aparente, aparentemente para evitar que os espíritos malignos se espalhassem. E a pergunta do pastor Paulo César. Silvânia, existe algum estudo que mostre a relação entre o temperamento e direcionamento para a TEA? Vou começar com o Guilherme. Guilherme, conheço sim esse embaixador maravilhoso. Guilherme, exatamente. É exatamente isso aí, né? Lá nos povos indígenas, eles têm esse entendimento, né? De que é maligno. E é triste, gente, essa realidade, mas acontece. Quanto à segunda, eu não entendi a pergunta. Se a pessoa quiser fazer, eu não entendi. Vamos lá. Pastor Paulo está com problema de conexão, mas se tiver resolvido, pode chamar aí. Ele está perguntando se existe algum estudo que mostre uma relação entre o temperamento da pessoa e o direcionamento para a TEA. Não, não, eu desconheço se existe esse estudo, né? Entre, eu desconheço, mas talvez se o irmão quiser falar para explicar direito a pergunta. Eu acho que o áudio está muito baixo. Oi, tá me ouvindo? Opa, agora sim. Tô. Bom, a minha pergunta ela é fundamentada em uma palestra que eu vi de uma psicóloga recentemente aqui em casa, até para educação de crianças. E ela é, PNL, né? E ela afirmou o seguinte, que a criança ela tem um temperamento dominante. Pode ser sanguíneo, melancólico, fleumático, e tem um outro. E é sanguíneo, melancólico, fleumático, e tem mais um outro. O que foi que ela descortinou nessas palestras? Que foi o seguinte, que eu vou ter algumas crianças que elas são coléricas ou sanguíneas, elas vão apresentar um certo tipo de comportamento, porque ela nasceu com esse tipo de temperamento. E aí, a depender de quem olha esse comportamento dessa criança, ele pode associar a um TEA. Então, por exemplo, geralmente aquela pessoa que ele é mais colérico, ele tem um comportamento de resolver as coisas e não aceita ser confrontado, não aceita ser, como posso dizer aqui a palavra? Ele é muito dado para resolver as coisas, pronto, assim.
É. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que ela tem esse padrão de comportamento, de não aceitar ficar atrás, de querer resolver sempre as coisas, de enfrentar as coisas para resolver, e aí foi o que ela falou, tá? É por isso que eu perguntei para a senhora se a senhora conhece algum estudo, assim, um pouco mais de base. Dá-se a entender que essa criança, ela tem um transtorno obsessivo, opositor. Transtorno opositor, no caso, né? Então, é por isso que eu perguntei para a senhora se tem alguma informação, algum estudo, alguma meta-análise, alguma pesquisa em pares que busque estabelecer se existe essa ligação entre a criança ter um temperamento X e por causa desse temperamento, alguns profissionais dizerem: "Ah, então ele tem um TEA, então ele tem um certo tipo de transtorno", quando na verdade ele não tem transtorno nenhum. Ele é uma criança normal, que tem um temperamento X e que ele funciona de acordo com esse temperamento. Não é que ele tem transtorno, ele funciona assim. Não sei se eu me fiz entender Tá, com a minha agora eu colocação. entendi. Não, agora eu entendi. Para o autismo, não. Obrigado. Não tem nada a ver. Para o TOD, é, que eu vou chegar lá no TOD, mas eu já adianto que para o TOD nós vamos sim fazer essa leitura de temperamentos. Mas não podemos dizer, não existe um estudo que fale. Ele é TOD porque ele é fleumático. Ele é Ah, TOD porque ótimo. ele é sanguíneo. Não existe. Então, essas características nós temos, né? Tem Sim. um que gosta de resolver mais no braço, tem um que é mais explosivo, mas não podemos associar uma coisa com outra, tá? Então, assim, eu Ótimo. não tenho nada, mas o meu comportamento, o meu temperamento, até porque, né, vem da psicologia, né, esses estudos de comportamento, de entender que um é mais melancólico, outro é... Sim. Mas não tem nada a ver. Quando nós falamos sobre transtorno do neurodesenvolvimento, nós precisamos levar em consideração essa parte aqui também. Deixa eu Tá. voltar É, aqui. é, Então, eu, essa é, eu parte aqui. perguntei isso. Isso que o irmão falou está aqui embaixo. Ó. Essa Tá. parte é a nossa parte externa, que é onde é mais marcante as características. Essa parte aí do comportamento, do fleumático, do sanguíneo, está aqui no sistema límbico. Vocês estão Aham. vendo essa parte aqui que brilha mais? Que são as nossas emoções. Então, a gente não associa. Ok. Pode Eu lhe continuar, irmão. perguntei isso pelo seguinte, que a minha esposa ela fez psicologia há alguns anos e durante o estágio, ela fez um estágio em psicologia infantil em uma escola aqui em Brasília, aqui na Asa Norte. E foi acho que uns 4 dias que ela foi lá para fazer estágio. E o que foi que ela percebeu? Que algumas coordenadoras, algumas professoras, por perceber que a criança tinha um certo comportamento, e aí ele vai se encaixar nessas questões de temperamento, já queria que ela, como estagiária de psicologia, desse um jeito na criança. De diagnosticar com transtorno, de colocar um rótulo na criança, a criança ela se comporta assim, então ela só pode ser isto, né. E a gente conversa muito aqui em casa sobre essas questões, para tentar entender mesmo, porque parece-nos, e aí é uma inferência, de que existe uma eu vou usar a palavra vulgarização, porque eu não estou encontrando outra aqui, tá. Se eu estiver errado, a senhora me corrige por gentileza. Mas parece-me que existe uma vulgarização de transtornos. Então, realmente, eu tenho pessoas que elas têm esses transtornos, ok, que elas sofrem com isso, que a gente faz o teste psicológico, passa por vários tipos de teste, eu tenho um laudo dizendo isso, um psicólogo assina esse laudo. Mas, do outro lado, eu também tenho pessoas que, por apresentarem certas dificuldades pessoais com o mundo externo, ela se autodiagnostica com TEA e vai atrás de um laudo para justificar o seu comportamento. Mas, assim, é só uma inferência, não quero polemizar a fala da Agradeço muito. senhora. Não, e eu volto, inclusive, para dizer que, infelizmente, gente, nós temos profissionais que vão validar certas falas. Então, hoje, tem uma crescente também de adultos sendo diagnosticados. Então, e quando nós recebemos um adulto no consultório ali, né, na clínica, ele dá as respostas. E aí, o que né, o Conselho de Psicologia, de Neuropsicopedagogia tem feito? Não serve só a sua resposta. Digamos que o Paulo chegou aqui no meu consultório e falou: Olha, eu sou autista. Eu estou aqui no autismo, né? Então vamos ficar aqui no autismo.
eu sou autista. Olha, eu tenho muita dificuldade na comunicação. Aí vai, porque hoje você pode ler que você pega as características. Quantas vezes nós já recebemos isso? Eu já recebi um pai que chega e fala, olha, meu filho, ele tem dificuldade nisso, preencheu os pré-requisitos. Entende? Então, muitos profissionais nessa fala já validam. Mas hoje, gente, com essa crescente, os conselhos também aumentaram a segurança. Todos os testes têm que ser validados. Nós temos a quantidade de sessões para fazer uma avaliação. Então, a avaliação diz lá, o conselho, que eu tenho que avaliar todas essas áreas aqui. Então, eu tenho que saber o que no temporal. O temporal é responsável pelo quê? Né? A nossa audição, a nossa comunicação começa aqui. Eu preciso ouvir, eu preciso interpretar. O frontal aqui, que é o que está em todos os transtornos, é o mais prejudicado. Porque aqui está a atenção, aqui está a memória, aqui está o controle inibitório, aqui está a flexibilidade, tudo está aqui. O motor. Eu preciso avaliar toda a questão motor. Motor não é só andar e correr e pular. O motor interfere na fala, o motor interfere no piscar dos olhos, em tudo, em tudo. O parietal, aqui está todas as emoções. Então, tem que ser avaliado toda a questão sensorial, tudo. Não é porque, não, ele tem seletividade alimentar, ele não gosta de feijão. Não é porque ele não gosta de feijão que ele tem seletividade alimentar. Pronto, você chegou no ponto. É isso aí. É isso aí. E aí, para nós, conselheiros, é um ponto bem, eu vejo assim, muito complexo, porque até que ponto que eu vou chegar, melhor, eu estou na embaixada, chega um pai e diz assim, o meu filho tem um TEA. Tá, até que ponto que isso realmente é verdadeiro? Né? Até que ponto que isso realmente é válido, né? Mas são questões para a gente discutir que eu acho bem interessantes aqui, tá? Obrigado mais uma vez. Vamos discutir, olha só. E aí, para além de um CID, vem a pessoa. Eu sempre falo isso na escola, em qualquer lugar. Olhe para a pessoa. O seu adolescente que você tem ali, que o pai chegou e disse para você, olha, ele tem um TEA. Você percebe isso aqui? E aí, gente, o papel da igreja não é da terapia. O papel da igreja é totalmente diferente. Vocês não estão ali para serem terapeutas. Lá no final também vai ter slides falando sobre isso. O papel de vocês não é esse. O papel de vocês não é modular comportamento. O papel de vocês não é modular questão sensorial. Não é modular socialização. Entendem? E vocês já sabem, inclusive, qual é o papel de vocês. E nós vamos continuar falando sobre ele. É claro que o trabalho que vocês vão fazer vai ajudar. Mas vocês não têm formação alguma. Pelo menos eu acho, né? E ainda que tenha, ali não é consultório. Vocês vão ajudar na comunicação? Vão sim, muito. Vocês vão ajudar nessa comunicação social. Quando vocês pensam no grupo, quando vocês repetem, quando vocês usam, né, estratégias diferentes para que essa comunicação seja efetiva, para que ele compreenda. Quando vocês trabalham o sensorial, quando vocês baixam a música, ou quando vocês proporcionam para essa criança sentar próximo à porta, olha, a sua cadeira está aqui. A hora que o barulho for intenso, pode sair. São estratégias que vocês estão usando e estão trabalhando essa questão sensorial. No lanche, quando vocês levarem o lanche para a embaixada, porque aqui tem lanche, então, assim, olha, ele não gosta de cachorro-quente, mas o pai já sinalizou que ele ama maçã. E você levar uma maçã, você está ajudando. Ou ele percebeu, os nutricionistas têm lá os passo a passo, né, para trabalhar a questão da seletividade alimentar. A primeira delas é suportar, é ver aquilo que ele não consegue comer. Então, sonha aquela criança, ele odeia cachorro-quente, mas ele suportou, ele viu o cachorro-quente chegar e ele não se desregulou, você já está ajudando. Na socialização, meu Deus, como a embaixada pode ajudar? Porque a socialização, para trabalhar no consultório, tem que ser lá com a terapia das habilidades sociais, que é o THS. Então, é o psicólogo que trabalha com THS, que são as habilidades sociais. Aí é um trabalho em grupo. Então, o psicólogo, para essa terapia, tem que ser em grupo. Mas a maioria das terapias são individuais. Então, vocês estão ajudando com a socialização, quando vocês preparam toda a embaixada para receber aquela criança e falam, olha, hoje eu quero que alguém sente próximo, que realize essa atividade com ele.
Tudo isso vocês estão ajudando. E estão ajudando também nessa questão do comportamento. Porque a questão do comportamento repetitivo é quando ele vai aprendendo novos. Uma das dificuldades do autista é imitar. Então, eles têm dificuldade com a imitação. Quando a gente estuda, a gente vai vendo que eles têm áreas do cérebro, a imitação está lá no occipital, aqui na visão. Então, eles têm dificuldade de manter o contato visual. Por isso, eles têm dificuldade para imitar. Então, olha que interessante isso. Mas vocês vão ajudando quando vocês levam para a sala de vocês, que é uma sugestão que eu já vou deixar aqui para vocês, tem uma caixinha para autorregulação. Leve alguns objetos para essa caixinha. Pergunte à família o que colocar na caixa, Silvana. Pergunta para a família. O que seu filho gosta? Ah, ele gosta de espinha, aquele negocinho que gira. Ah, ele gosta de dinossauro. Ah, ele gosta de carrinho. O que ele gosta? Ele gosta de massinha. Tenha na caixa. Isso você está ajudando essa criança nesse comportamento. Porque esse comportamento repetitivo vem com intensidade quando existe uma desregulação. Quando alguma coisa aconteceu e aquele cérebro não soube lidar, então vê os comportamentos. Professora Então, Silvânia, essa lei. só lhe atrapalhando, me desculpe. Aqui na nossa embaixada, o que a gente faz é tipo um questionário. Sim. Quando o embaixador está prestes a vir, a gente manda o questionário para os pais, para eles responderem, ver alguma coisa, como é o comportamento em casa, tal. Se os pais também querem auxiliar a gente de alguma forma, no sentido, dando algumas ideias, justamente isso aí, para tentar amenizar alguma coisa, se ele for um embaixador atípico, aquela coisa toda, a gente tenta controlar, porque a gente tem na embaixada os três. A gente tem os três aqui na nossa embaixada, e a gente tenta contornar a situação e tal. Deixa ele tentar interagir, ainda não tem muito problema na questão de barulho, essas coisas todas. Até agora a gente não sentiu essa dificuldade. Mas o pai já falou, disse que ele já está grau 2, eu acho que é do autismo, alguma coisa assim, ou foi TEA. Aí a gente tenta controlar a situação para ver direitinho como é que vai lidar, né? Porque a gente não é profissional da área, a gente não sabe. A gente tenta amenizar e conciliar a coisa. Excelente. Tem que ter. Gente, esse questionário, principalmente, vocês podem fazer com toda a embaixada, né? Porque sempre eu acho que já é prática, né? Saber se alguém tem alguma alergia, né? Você já faz algumas perguntas. Se o pai sinalizou que essa criança ela é diagnosticada, aí o questionário já é diferente, porque é específico para esse pai. Esse pai precisa apresentar, né? Quando eu falo pai, é a família precisa trazer para vocês, né? Qual é o momento de desregulação. Eu dou um exemplo, né? O período de chuva. Muitas crianças atípicas, né? O trovão, o relâmpago, já era. Então, vocês precisam saber essas peculiaridades que vocês não vão perceber aí na embaixada. E, às vezes, é natural, vocês vão fazer e vai causar um transtorno e vocês não sabem o motivo. A terapia ABA, que o Elton falou no início, que eu sou especialista, é isso. A terapia ABA, ela observa o antecedente, o que aconteceu. Não é só a ação, né? A nossa essa criança está chorando horrores. Ela está chorando horrores por quê? Então, essa observação do antes, do agora e do depois. Isso é a terapia ABA. Então, nós especialistas temos que perceber tudo isso. E quando uma criança faz essa terapia, né, nós vamos até a escola, em todos os espaços que ela frequenta, para poder ir ensinando como perceber. Porque tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Então, a gente precisa ir mapeando. E qual é a ideia? De que você vai retirando aquilo, isso é previsibilidade, você já vai prevendo, meu Deus. Olha, já me disseram que na hora que acontece isso, então ele está suado. Ele está suado porque estava na atividade. Aquele suor incomoda. Isso é a parte sensorial. Incomoda. Então, o que eu já vou levar? O que eu já vou fazer? O que eu posso ofertar para ele? Uma toalhinha para ele se secar? Eu já vou levar papel toalha? Eu já vou levar água para lavar o rosto? São só exemplos que eu estou dando, gente. Então, isso é a previsibilidade que vocês precisam ter. E quem é que vai sinalizar para vocês? É a família. Lembrando sempre, a igreja não é consultório. Então, isso era o que eu queria falar sobre o TEA, além das perguntas de vocês. O que vocês não entenderam nessa socialização, nesse padrão repetitivo, nessa sensibilidade, nessa comunicação? Restou alguma dúvida para a gente ir para o TDAH?